Gilmar Mendes proíbe condução coercitiva para interrogar os investigados. Aqui é o Zona Livre. O Brasil pode estar uma zona, mas você está assistindo o Zona Livre, que é o melhor lugar para se informar sobre comportamento, política, economia e muitos outros assuntos que estão pintando aí na pauta. O Gilmar Mendes, o mais curioso é que a ação do Supremo Tribunal Federal que questionou a constitucionalidade da condução coercitiva foi do Partido dos Trabalhadores. Quando o Lula foi conduzido coercitivamente, eles entraram com uma ação. A condução coercitiva está no Código de Processo Penal desde 1941. Ela é um instrumento que deveria servir para que quando o investigado não quer ir depor, né, se nega a depor, a polícia vai lá e leva ele. É um tema polêmico, né? Porque o senso comum, dado toda a atividade que o Gilmar Mendes vem praticando nos últimos meses, vai dizer que o Gilmar Mendes está atacando a Lava Jato. Só na Lava Jato foram mais de 200 conduções coercitivas. Os investigadores dizem que é um instrumento importante porque se o depoimento está marcado, eventualmente os investigados podem combinar versões, né? A condução coercitiva ela é um susto, é uma surpresa, pode pegar as pessoas desprevenidas. Mas por outro lado também é uma violação de liberdade de uma pessoa que não foi nem culpada ainda, né? Não foi nem declarada culpada ainda, né? Então, até que ponto ela é constitucional ou não, de fato, né? Porque, só para concluir, ela vem do Código Penal de 1941, né? Nós temos uma Constituição Federal de 1988. Mas é para pegar de surpresa ou quando ele, convidado, não quer ir? Tem uma diferença isso aí. Tem uma diferença. Bem grande, inclusive. Porque nós tivemos casos aí de gente... Vamos perguntar pro doutor da mesa. E não ia. Vamos perguntar pro doutor da mesa. Não, é nesse caso. É nesse caso. Então, por isso que, de certa forma, o cara tem que prestar depoimento. Se ele diz que ele tem que ir, ele não vai, qual é a opção? Não. Doutor da mesa, Carlos Bonamigo, para falar. Aqui, ó, o Gilmar Mendes está participando do segundo programa. E esse é o primeiro programa do Bonamigo. Que não é doutor, né? Mestre. É mestre. A questão da condução coercitiva ela é bastante problemática, né? Até porque o réu no Brasil, e parece um acerto da nossa Constituição, não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Claro. Então, em tese, quando questionado, ele não é obrigado a responder, em primeiro lugar. Daí se pergunta, é razoável coercitivamente conduzir uma pessoa a um local de depoimento quando essa pessoa não pretende falar? Mas como testemunha ele é obrigado, se ele não é o alvo... Mas a condução é para investigados, né? Ele é investigado, né? No caso concreto. Mas ele tem que prestar... Ele pode se dar o direito de não abrir a boca, mas ele tem que ser perguntado. Acho que justamente Ok, mas e aí? É razoável, aí o cara vai chegar lá e não vai falar. É razoável compelir alguém aí a um determinado local. Quando essa pessoa não é obrigada a responder, a gente pega o exemplo das CPIs, em que acusados e investigados entram com ações judiciais para ter o direito de permanecer calado, não nem precisaria, né? Mas entram com as ações, obtêm as ações judiciais, né? E vão até as CPIs e ali ficam silentes, não se manifestam. Quer dizer, parece que o STF, eu não discordo do fundamento, mas parece que o STF está de novo conforme o réu, não conforme a questão jurídica que está sendo colocada sobre a mesa mesmo. Aliás, nos últimos meses o STF enriqueceu a sua jurisprudência contraditória, sempre à luz de novos réus que... Aécio e Cunha são casos bastante parecidos que tiveram decisões diferentes, né? No caso, Aécio e Delcídio, né? Os dois também, Cunha não é o mesmo caso, não é? E nesse contexto, então, parece que eu não discordo dos fundamentos da decisão do STF, sinceramente. Talvez se eu fosse ministro eu não necessariamente julgaria diferente disso. Agora... Por entender que, acho que vamos explicar, por entender que a condução é uma violação à liberdade e ao direito de não produzir provas contra si mesmo. Exato. Nesse fundamento. Que é bom deixar claro, porque o senso comum vai dizer que é absurdo. Sim. O Ministério Público tem que ir lá e tem que levar as pessoas para falar. Mas, peraí, todos somos inocentes até que se prove o contrário. Mas o argumento que eu li é que estaria indo contra a liberdade de ir e vir.
Também. Mas, de fato, Também. Viola a liberdade de locomoção quando eu não sou obrigado a falar nesse ato processual e mesmo assim eu sou a força levado até lá. Né? Eu acho que tem uma questão de momento também, porque nós estamos numa cruzada do Ministério Público contra agentes corruptos, agentes políticos altamente corruptos, que se usam, muitas vezes, de subterfúgios da lei para se proteger. Então o Ministério Público... Não só usam como eles fazem a lei, né? Não só usam, como modificam, né? E aí nesse contexto tem até o caso, no final do ano passado, da tentativa de votar a lei de abuso de autoridade, né? Porque, de fato, existe abuso de autoridade por certos promotores, por certos procuradores, de fato existe, e de fato isso tem que ser punido. Agora, no momento que se tirou isso da gaveta com o objetivo claro de atacar a Lava Jato. Então, será que é o momento de se questionar a condução coercitiva no momento onde a Lava Jato avança sobre os corruptos, com mais de 200 conduções coercitivas? Será que o Gilmar Mendes está julgando isso porque ele acredita nos princípios basilares da liberdade, ou porque ele quer dar um sinal para o Ministério Público, não avance nas investigações? Eu acho que ele está fazendo talvez a coisa certa pelos motivos errados. Né? E essa é a grande questão. O Ministério Público está numa cruzada, utilizando de todos os mecanismos legais possíveis contra a corrupção, e os agentes, que são os corruptos, estão ali querendo fazer leis, modificar leis para cada vez mais se proteger e se fechar contra isso. Com essa decisão agora, então, não haverá mais condução coercitiva, correto? Até que o Pleno julgue o mérito, né? Foi uma liminar. Tá, então, bom, só queria fazer E qual seria a alternativa dos procuradores do Ministério Público? Conseguir prova suficiente para fazer uma prisão preventiva e aí sim poder interrogar? Não, o réu ele não é obrigado a se manifestar em nenhuma hipótese. Não, eu sei que ele não é obrigado, mas a questão se está sentar de frente com o juiz... Eu diria que o Estado de Direito recomenda que a autoridade policial faça o seu trabalho, consiga as evidências que possam levar à condenação e depois, mais tarde, um juiz vai sentenciar sem que o réu seja obrigado a produzir qualquer espécie de prova a favor ou contra. Isso vai depender de uma estratégia da defesa. Parece que o sistema assim quis. O problema é que nesses casos de corrupção, onde inclusive se tem um jogo de... o famoso jogo de teoria dos jogos, sim, da delação premiada, a própria condução e inquisição da pessoa é uma forma do Ministério Público trabalhar com os poucos mecanismos que tem, porque esses crimes de corrupção é inacessível, né? O pessoal está perguntando, cadê o documento que prova que o triplex era do Lula? Ocultação de patrimônio. O crime é ocultação de patrimônio. Se o patrimônio está oculto, não tem documento. Então, nesse caso de crimes de colarinho branco, onde a comprovação é muito mais difícil, utiliza-se instrumentos. O problema é o seguinte, são instrumentos coercitivos de restrição de liberdade que hoje estão servindo contra a corrupção. Amanhã vão servir a quê? Nós não podemos entrar numa cruzada moralista no Brasil desrespeitando as leis, né? Então, é um assunto polêmico, acho, pelo menos na minha opinião, gostaria de, para finalizar, ouvir a opinião dos demais, que é uma decisão certa pelos motivos errados. Então tu quer dizer que é uma decisão defensável? É uma decisão certa por motivos errados, eu acho que... Mas vindo do Gilmar Mendes... Só que, justamente, o Gilmar Mendes é uma coisa que você não tem como confiar, entendeu? E ele não está fazendo isso por motivos que não... E outra coisa, vocês concordam? E amanhã depois a gente já viu que não existe uma jurisprudência nem coerência. Então hoje, de acordo com os interesses deles, não pode. Amanhã vai poder, porque eles já estão fazendo assim. Eles legislam em causa própria diariamente, na nossa cara. Então, nesse sentido, eu preferia que continuasse. Nesse momento. Porque a gente é coerente e cede a vantagem. O cara tá certo, então não faz a condução, eles seguem roubando. E quando isso for prejudicial à sociedade, aí eles vão botar. Quando isso for funcionar contra a sociedade, eles vão botar que vale. Porque tu é coerente, mas eles não são coerentes.
mas eu seguirei com a minha coisa. É por isso que o Brasil tá uma zona e aqui que a zona é livre, então fica com a gente. Por que a gente enquanto. Vai Se inscreve conversar. no canal, hein? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal que a gente ainda tem bastante pra conversar, continua aí nessa playlist.